a Aline, para NA Nenhuma das Alternativas, e hoje vim aqui para falar novamente sobre o filme Parasita. Em 2019, a gente já tá em dezembro, então acho que já dá pra falar, bateu o martelo aí, nós tivemos vários grandes filmes chegando aos cinemas e Parasita foi um deles. Para algumas pessoas foi o maior filme de 2019 até agora. Eu acabei falando sobre ele bem rapidamente num vídeo só para apresentar o filme sem spoilers. E o que eu queria fazer nesse vídeo é justamente entrar um pouco mais profundamente nas camadas do filme e entrar na zona de spoilers para discutir essa história com um pouquinho mais de propriedade. Portanto, eu recomendo que, se você ainda não assistiu Parasita, saiba que ele é um dos grandes filmes de 2019, talvez o maior deles, e vá lá assistir e depois você volta nesse vídeo para discutir a questão do espelhamento dentro dessa narrativa. E se você chegou agora nesse canal e ainda não é inscrito aqui, se inscreve no NA, eu falo bastante sobre cinema, gosto muito. Tá chegando a temporada de premiações com o Globo de Ouro, com os prêmios dos sindicatos, com o Oscar, e eu vou falar sobre filmes que vão estar nessas premiações e Parasita com certeza estará nelas. Então, se você gosta desse assunto, se inscreve aqui no canal, já deixa o like nesse vídeo, que é muito importante para o YouTube espalhar para outras pessoas. E me segue lá no Instagram também do NA, que a gente posta outras coisas que não viram vídeo aqui no canal, coisas que a gente está assistindo, coisas que a gente está lendo e que podem ser dicas interessantes para você também. Parasita é o filme sul-coreano do diretor Bong Joon-ho, que está sendo extremamente elogiado por onde passa, porque ele tem muitas qualidades. E uma coisa que me chamou bastante atenção no filme foi como a narrativa vai tratando os espelhamentos entre os personagens e a vida que essas duas famílias protagonistas da trama levam. Antes de assistir o filme, eu já tinha ficado bastante intrigada com o pôster, as imagens promocionais que mostravam essas duas famílias com uma tarja nos olhos. Em alguns personagens a tarja era preta, em outros a tarja era branca. Eu acho que desde essas imagens promocionais eles já estavam querendo entregar que essa questão dos espelhamentos e das duas dinâmicas opostas passadas por esses personagens seriam extremamente importantes para a narrativa e de fato são. Portanto, o filme ele vai trabalhando a questão estética, a construção da arquitetura do cenário do filme, até mesmo o posicionamento de câmera para mostrar o quanto as duas famílias, a família mais pobre e a família mais rica, estão em polos opostos nessa narrativa, na realidade, dentro da sociedade. A gente começa a história observando a família Kim, que é a família mais pobre. A casa dessa família, que já mora num bairro mais periférico, que é um pouco mais pobre, é perceptível isso, ela fica abaixo do nível da rua, o que é uma coisa bem interessante. E o vaso sanitário da casa está na posição mais elevada de todos os outros lugares naquela residência, o que é tristemente simbólico. Uma outra informação bem interessante que a gente tem da arquitetura daquela casa é que eles têm uma janela relativamente ampla ali na cozinha da casa deles, mas a visão que eles mais têm ali é da rua, né? A janela fica pra rua e eles acabam frequentemente vendo um cara que vai lá e acaba fazendo xixi praticamente na janela da casa deles. Eles têm essa visão horrorosa de uma pessoa que claramente não respeita ninguém ali, não respeita os moradores daquele lugar. A família mais rica, por outro lado, mora num lugar muito diferente. Para você chegar na casa dessa família, você tem que subir umas altas ladeiras. Ela fica numa região alta, principalmente em comparação com a casa da família Kim. Eles também têm uma janela grande, muito maior do que a janela da família Kim, só que a visão é muito diferente, né? Ali eles têm uma vista do jardim especialmente preparado para eles. Como eles moram no alto da cidade, isso deve ajudar ao fato deles não terem muitos obstáculos visuais diferentes lá da família Kim, que só olha só um monte de casa ao redor, casas pobres daquele bairro periférico onde eles moram.
Não, a família rica tem lá o céu limpo, o jardim todo super bonito, nada de obstáculos na frente daquela família. Eu não vou nem entrar aqui em muitos detalhes em relação às casas, porque elas são obviamente muito diferentes. Dá um contraste bem grande com a bagunça que é a vida da família Kim e como tudo é correto e organizado ali com a família mais rica. Ah, sim, e o paralelo mais óbvio que eu acabei não comentando ainda é dos próprios indivíduos da família. A gente tem lá a família Kim, o pai, mãe, filho e filha. E na família mais rica ali, nós também temos essa mesma configuração familiar. Eu acho que um dos momentos mais poderosos do filme é já entrando na parte final dele, da história. Eu falei que esse vídeo vai ter spoilers, então a partir de agora os spoilers são pesados. Mas quando a família Kim precisa deixar a casa dos ricos muito rapidamente, porque eles estavam lá aproveitando e, né, rola toda a treta que você descobre o cara que estava morando lá no porão dessa casa, e ainda por cima eles acabam tendo que deixar aquele lugar às pressas porque os residentes da casa chegam meio sem avisar. Toda essa sequência é sensacional, a questão da família rica, do pai principalmente, falar que ele ficava sentindo um cheiro que vinha do pai da família Kim e que era um cheiro que impregnava, um cheiro que pessoas que pegam o metrô têm, ou seja, cheiro de pobre, né? E justamente o patriarca da família Kim precisa deixar aquele lugar rastejando, literalmente como a esposa dele havia brincado minutos atrás, falando que ele podia se sentir muito bem ali, mas se a família rica chegasse, se aquelas pessoas que moravam naquele lugar chegassem, ele teria que sair de lá rastejando. E foi justamente o que aconteceu. Mas trazendo para a questão desse vídeo dos espelhamentos, esse é o momento em que a gente realmente consegue sentir o quão abaixo, literalmente, essa família mais pobre, a família Kim, está em comparação com os moradores da casa rica. Porque quando eles fogem de lá, até eles conseguirem chegar na casa deles, eles descem. Eles descem muito, eles pegam muitas escadas. Não é só a ladeira que você tem que subir lá para chegar na casa, na mansão. Tudo isso sob uma chuva torrencial que cai na cabeça deles, representando até uma questão de perigo, né? Eles poderiam ter se machucado gravemente, poderiam ter escorregado naquelas muitas escadarias que eles desceram, enquanto a família rica estava lá em sua casa, protegidos. O menino estava na chuva, mas na chuva do quintal dele. É engraçado a gente ver que enquanto o pai e os dois filhos precisam chegar lá na casa e descobrir que eles perderam tudo que eles tinham naquela chuva, aquela criança estava lá sob a mesma chuva que eles, porém no seu jardim, na sua cabaninha, protegido sob os olhos dos pais dele, enquanto na casa dos Kim a gente tem a filha sentando literalmente na merda que está explodindo na casa dela. Essa chuva foi uma desgraça gigantesca para a família Kim, e não só para eles, a gente vê que muitas pessoas ficaram desabrigadas e perderam tudo naquela chuva. Para a família mais rica, como a gente vê a mãe depois comentando no telefone, aquela chuva foi uma bênção, porque o céu no dia seguinte do aniversário do filho dela amanheceu todo limpo. E se a gente pensar no homem que vivia escondido naquela casa e que era um dos parasitas da história, eu acho que ele não era o único, apesar de estar ali dentro, ele também vivia nas profundezas, em oposição ao contrário da posição dos moradores realmente da casa. E eu acho que o final do filme coroa toda essa questão da narrativa e dos espelhamentos de uma forma brilhante. Nós descobrimos que o patriarca da família Kim foi para as profundezas daquela casa, numa posição pior até do que a que ele tinha antes. E o sonho do filho dele é conseguir reverter essa situação do pai. Como? Ascendendo financeiramente para poder ascender literalmente, indo de novo naquela casa, comprando aquela propriedade e libertando o pai
para que pudesse subir aquelas escadas, ascendendo com o filho e finalmente saíssem dessa situação de prisão que eles viviam, em alguns casos literalmente. Só que o filme ele faz uma jogada de câmera com a gente, ele vai mostrando o sonho do menino e a câmera vai subindo para mostrar toda essa situação pra gente, toda essa ilusão que tá se passando na cabeça do menino. Neste momento a gente ainda não sabe se aquilo realmente aconteceu ou se tá na cabeça dele, porém ao fim dessa cena que, né, tem um corte preto e aí a gente acha que o filme acabou e pensa, nossa, assim, então ele conseguiu aquilo que ele estava almejando, mas vem essa câmera, essa terrível câmera para fazer um movimento de abaixar. A gente estava ali na questão da ascensão para mostrar o sonho dele e ela abaixa para mostrar a realidade, que o menino ainda está lá naquela casa, no porão, simplesmente sonhando com uma realidade que, vamos combinar, é muito difícil de ser alcançada, praticamente impossível. E se a gente lembrar um pouco antes no filme, logo depois que eles acabam desalojados por conta da chuva, o pai do menino acaba falando pra ele que as pessoas não devem fazer planos porque a vida nunca sai como nós planejamos. E ele estava justamente naquele momento planejando como ele ia conquistar a liberdade do pai. Portanto, uma conclusão bem elegante, mas que tem uma visão um tanto quanto pessimista sobre a realidade dessas pessoas. Parasita realmente é um filme extremamente completo e em todos os sentidos ele é muito bom. Ele é muito bom em narrativa, ele é muito bom em atuação, ele é muito bom em fotografia. Que filme incrível! Eu assisti ele 2 vezes, eu assistiria uma terceira, uma quarta. Vale a pena assistir uma segunda vez esse filme para pegar alguns desses detalhes que eu comentei aqui. Me digam nos comentários o que vocês acharam de Parasita, se para vocês é o filme do ano também. Não esquece de deixar o like se você ainda não deixou. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!